Hoje, nessa série Diário de um Médico Espírita, eu falarei sobre o momento da morte. Esse momento da morte é muito interessante. Muito, mas é muito mesmo. Eu lembro de Elizabeth Kubler-Ross, uma grande cientista, que qualquer dia eu vou falar sobre ela, porque ela deixou um trabalho fantástico. Ela contando os casos dela. Qualquer dia eu vou conversar só sobre ela. Mas eu vou dizer de uma médica que eu conheço, que não é a Elizabeth, é outra, que ela tomou um susto imenso, que ela disse que estava acompanhando uma pessoa que estava internada, que estava muito grave. Ela já tinha prevenido a família que dificilmente essa pessoa conseguiria recuperar, já estava nos seus instantes terminais. E ela disse que ela estava só com essa pessoa, com esse homem, olhando para ele, quando viu ele entrar naquele processo de desencarne. Ela já estava acostumada a ver tantos. E o susto dela, que ela olhou e sentiu alguém junto dela. Quando ela olha de lado, era o morto que estava em pé junto dela. Ela disse, olhou e viu, e tomou o maior susto. E ele nem estava prestando atenção para ela. Ele disse que ele estava olhando o corpo e sem entender direito o que estava acontecendo. Mas ela viu naquela hora que ele estava junto dela. Ele olhando o corpo e depois ela vê ele sair. Ele sair e ela não viu mais. Esse caso que impressionou tanto essa médica é tão comum. Como é comum. Tem muitas pesquisas sobre isto. O que tem de pesquisa sobre isto? Eu lembro, eu trabalhei muito tempo em hospital. E às vezes, você no hospital, às vezes de plantão à noite, eles começam a chamar para ver aquela pessoa que está cada vez passando para o outro lado. Você praticamente não tem mais nada que ser feito, a não ser dar oxigênio, um soro, não tem mais o que ser feito. Já foi feito tudo. Ele já está no limiar de uma nova existência. E às vezes você chegar lá e ele começar a falar o nome de alguém. E a família, às vezes, ali assustada. Mas ele está falando fulano. Aí alguém diz, mas quem é fulano? E alguém da família dele diz, é o padrinho dele, não lembra? Ah, era o padrinho dele, gostava muito dele. Olha como se viesse buscá-lo naquela hora. Quantas pessoas, ele diz, está aqui o meu pai, a minha mãe. É comum isso. Eu lembro, eu já contei um caso aqui da dona Etelvina, quando estava lá, ela diz lá no hospital, lá na Casa de Saúde, disse para a Iracilda, eu me falei, olha, Iracilda, eu vou para a TI, mas eu não volto mais. Por quê? Porque minha mãe está aqui. Ela disse, mãe é mãe. Ela tinha 90 anos dizendo, mãe é mãe. A mãe veio buscá-la. Quantos casos é comum isto? É muito. E nós sabemos, e tem muitos trabalhos sobre isto, mostrando, inclusive, quando o sujeito, esse momento, até as perdas que acontecem, energética, há trabalhos sobre isso, nesse momento da morte. O Camille Flammarion deixou um livro todo sobre casos assim, antes da morte, casos antes da morte. Ele deixou um livro sobre casos na hora da morte e deixou livros depois da morte. Casos, ele entrevistando muita gente. O Allan Kardec entrevista os espíritos e eles falam que no momento da morte, vem sempre parentes, amigos recebendo.
Existem casos que vêm inimigos também recebê-lo. Depende da conduta da vida da pessoa. Ele vem me recebê-lo. E ele diz que antes desse momento, ele começa a ver a vida dele passar diante dele como se fosse um filme. Ele não tem controle, vê toda a vida. Então, nesse momento da morte, como seria importante se os familiares acreditassem mais nessas possibilidades, fizesse prece, pedisse para o anjo da guarda dele vir ajudá-lo, pedir para espíritos familiares vir socorro, porque esse momento é um momento de grande estresse. Porque, da mesma coisa, quando você vai reencarnar, você vai... É como se você desencarnasse do outro lado para encarnar aqui. No momento do desencarne, é o contrário, é como você desencarna aqui para começar a ter o corpo espiritual do outro lado. Quando você vem, é sempre uma dúvida. O que será que está me esperando? Será que eu vou conseguir dar os grandes voos que preciso dar? Será que eu vou ter força para resgatar as minhas provas, as minhas dificuldades, as minhas expiações com dignidade? Ou será que eu vou mais uma vez me perder nesses labirintos imensos do planeta Terra? É sempre um momento de grande solenidade quando você vem. Quando você vai, também é um momento de grande solenidade. Só que quando você vem, agora vem para um momento transitório. Quando você vai agora, um momento permanente, que a vida real é do outro lado. Então, quantas pessoas, nesse momento da morte, eu digo, dezenas e dezenas de pessoas, eu atendi, que ele estava chamando o irmão, ou está dizendo, eu estou vendo meu pai, minha mãe está aqui. É muito comum isto. Não é só o espírita que fala isso. Tem muitos casos contados por companheiros católicos, evangélicos, todos. Tem muitos casos contados. Esse momento é um momento muito sério, de muita importância e de grande aprendizado para todos nós. Espero que todos nós... Geralmente os espíritos dizem, olha, quando nós vamos do outro lado, a maioria fica melhor do que quando estava aqui. A não ser quando tem uma morte, suicídio, ou... só fica mal, geralmente, quem viveu muito mal. É o pistoleiro profissional, é o grande traficante, é os ditadores sanguinários, esse normalmente fica mal. A maioria diz, eu estou melhor do que eu quando estava aqui. Mas a maioria diz, eu poderia ter feito muito mais. Como eu perdi tempo à toa, poderia ter reclamado menos, ter lamentado menos, ter amado mais. É assim que a música fala, mas eles também dizem isso. Reclamado menos, lamentado menos e amado mais. Meu irmão, que Deus te guarde, faça reflexões sobre isso. Uma boa sorte e até o próximo encontro nosso. Boa sorte.